A gente foi em Ouro Preto, né, pra... Você sabe qual que é Ouro Preto, a cidade? Sei que é Ouro Preto. Inclusive, eu vi um comentário aqui falando que você teve experiência sobrenatural lá. Tive. A gente... isso aí foi... Eu adoro isso, mas eu sou muito medroso, sabe? Você é cagão? Então, eu sou muito. Aí... Você sabe que aqui minha casa é assombrada, né? Ah, é? Você sabe que aqui morreu gente, foi velada, brincadeira. Não, mas tô de boa. Tô de boa. É porque em Ouro Preto, o que acontece? Lá... É uma cidade que todo mundo que mora em Belo Horizonte, sabe quando tem excursão de escola que você vai pro Play Center, que o povo aqui vai pro Play Center e tal? A gente vai para Ouro Preto. E Play lá... Center, Renato. Play Center. Depois a gente fala sobre o Play Center. Aí a gente vai pra Ouro Preto e tal, e a gente... Sabe aquele passeio de escola que tipo, aqui, ó, coisas históricas e tal, compra pedra-sabão, compra, né, artesanato e tal. Aí toda vez a gente vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Só que lá, primeiro, é uma cidade do ciclo do ouro, é uma cidade bem histórica, assim. É como se fosse... Uma ponta é Ouro Preto, a outra ponta é aquela cidade... Como é que chama aquela cidade que a gente foi, Du? Não, a do Rio de Janeiro, que parece... Perto de Trindade. Mas é, tipo, dá de Ouro Preto até essa cidade Paraty, porque eles escoavam o ouro dessa época pra né, mandar lá. Aí o que acontece? Ouro Preto é uma cidade que os escravizados ficavam lá. Tipo assim, todo mundo lá era só mão de obra escrava. Então, lá tem senzala, lá tem prisão, lá tem tudo que eu sei imaginar. E é meio que muito antigo a cidade, né? Tudo é meio que aquela carinha, né? Aquela carinha propícia ali. E a energia da cidade é meio pesada, assim, sabe? Imagina, porque... Por causa da escravidão, né? Onde tem... Cara, eu sempre falo assim, onde tem história de escravidão, tem história de assombração. E tipo assim, foi muita coisa que eu fui descobrir de Ouro Preto, eu fui perguntando lá e fui descobrindo. Porque, tipo, é que nem eu te falei, o povo não fica contando esses negócios, porque eles acham que o povo vai ficar rindo deles, é bobagem e tal. Aí a gente foi falar com a artista lá, que era o Mirim, e falou que onde fica ali a parte que o pessoal vende as coisas, artesanato, pedra de sabão, é onde eles compravam e vendiam os escravos. Então, tipo assim, é uma energia super pesada, é cheio de igreja e tal. E lá, o que o cara deve estar falando aí que aconteceu é porque uma vez, a gente tava subindo pra fazer uma imagem, né, numa casa que ele tinha falado pra gente que ia ter lá, que era tipo fechada, não dava pra saber nada, a gente podia ir lá, que era conhecida, assombrada mesmo. Aí a gente tá subindo e tal, aí uma mulher passa do lado da gente, né? Porque a gente tá andando, as calçadas são curtinhas. Aí a gente tá andando, a moça meio que tá atrás do nosso grupo, assim. Uma moça. Uma moça, tá subindo. Vestida com roupa do século XVIII. Não, normal, né? Normal. Aí a gente tá andando assim, aí não sei se foi a Bárbara ou outro menino, fala assim, gente, dá licença pra moça passar aqui. A gente tava falando das lendas, que ela tava comemorando o aniversário de um, de outro lá. Aí falando, aí a moça disse, não precisa se preocupar não, que o papo tá bom. Aí a gente, beleza, começamos a subir, estamos subindo na rua. Aí a Bárbara deu um revertério lá, ficou no hotel. A Bárbara acho que é sensitiva. A Bárbara ficou no hotel. Ela tá passando muito mal onde tem fantasma. Aí ela ficou lá e tal, né? Aí fala assim, então nós vamos subir, porque a gente vai, né? Vamos fazer as imagens lá. Ela ficou, porque o hotel era no caminho, e a gente tá subindo. Aí a moça foi contando as histórias, falando com ela que a gente ia lá ver a casa assombrada e tal. Ela falou assim, mas aqui tem muita história mesmo, porque sempre a gente ouve barulho de corrente aqui, que uns cavalos puxam as correntes num bairro lá e contando. Aí ela começou a contar, porque nesse lugar aqui, ó, tinha uma mulher que ela ficava de branco aqui, que era tipo o pai dela era tipo um barão e não deixava ela casar com os outros e tal. E aí ela, enfim, ela fica assombrando o negócio aqui. Aí a gente, não, então eu já fui trancando, né? Nem quero chegar perto mais. E foi andando. Aí a hora que a gente meio que virou pra trás pra ver, falou alguma coisa, porque isso aqui, a hora que a gente olhou de novo, a mulher sumiu. Tipo, eu fiquei, uai, mas a mulher não tava aqui agora? E ela, tipo, sumiu. E, tipo, não tem virada, não tem lugar pra ela entrar, não. Era uma era retona, assim, ó. Ela simplesmente sumiu. Gente, então talvez vocês falaram com fantasma. Então, aí depois eu
Eu falei assim, nossa senhora, mas que beleza, hein? Ó, então se você que tá em casa foi essa mulher, entre em contato com a gente pra acalmar o Renato. Por favor, e né? a Bárbara. Exatamente, fala assim, porque eu estou há muito tempo já pensando Quando sobre foi isso. isso? Foi 2019, eu acho. Ah, não faz muito tempo, não. Não. Foi por aí. Mas aí, nossa, mas gravar depois disso foi tenso. Porque falam isso, né? Que a maioria das pessoas que falam que quando conversam com um fantasma é uma pessoa comum. Então, Depois mas era. Você percebe que é um fantasma. Não, exatamente. Era uma pessoa comum, assim, sabe? Uma moça que tava tipo, meio que querendo atravessar pra pegar um ônibus, mas ficou lá no nosso grupinho, batendo papo. Porque a gente não desconfia porque é mineiro, né? Então a gente começa a bater papo no meio da rua mesmo. Mas. Eu pensei que ela ia falar no final que aqui é a casa, ó. O pai proibia a filha de casar e ela assombra aqui. Então, quando eu morri aqui, eu pensei que ela ia... Ou eu sou a filha, né? Eu sou a filha. Prazer. Fui comprar pão, mas... E falam que o fantasma ele faz exatamente isso. Ele some sem que a gente veja, pra gente não se assustar. Mas não funcionou, na nossa frente. Não funcionou, assustei. Não, mas você assustou de qualquer forma, né? Gente, que maravilhoso. Como é que é o nome da cidade? Ouro Preto. Ouro Preto, né? Eu confundo muito as cidades históricas. Eu fui para Recife agora e fiquei sabendo que lá tem Olinda, que também tem história de assombração. Tem a coisa dos bonecos gigantes e tal. Mas essas histórias onde tem escravidão, onde tem relatos de escravidão, falam que é onde mais assombrado. Mas é porque teve muito sofrimento, né? Tipo, mas é por isso. É muito pesado. A hora que a gente desceu na senzala lá, é muito pesado o ar. Sabe, um negócio meio diferente. Eu sou meio sensível pra esses negócios, sabe? Então eu começo a sentir mal, começo a sentir... Jura? Eu não vou em enterro, pra você ter uma ideia. Porque não vai? Não vou. Enterro, velório, essas coisas. Eu não vou. Quer dizer, sabe por quê? Porque quando a energia tá boa, eu posso ir lá, fico lá de boa, do lado do caixão aqui, ó, dançando. A energia tá boa no velório. Mas agora, não, é porque tem uns negócios mais de boa. Que você vê que a pessoa descansou, tava cansada. Exato. Agora, nossa, teve uma vez que eu eu nem fui nesse velório, eu passei perto de um pra ir no outro. Eu não conseguia passar perto do outro, assim, ó. Jura, mas por quê? De tão, assim? Eu não sei, tava parecendo que era um... Sabe, na minha cabeça vinha que parecia que o pessoal tava brigado, sabe? Tava muita confusão. Sabe como se fosse aquelas guerras de herança, aqueles negócios? Sentindo meio que esse clima, assim. Não, mas eu sentia a falta de ar e senti, puxava o ar e não vinha. Você já tentou ver isso aí, ô Renato? Eu já tentei. As arrudas queimam no meu ouvido, meu filho. Não, mas peraí. Mas você usa a arruda, mas pra parar, talvez. Mas você não tentou ver pra, sei lá, evoluir? Talvez seja um médium. Pois não mas né? E se eu ver, né? Esse é o problema. Não, mas é pra isso mesmo. Não, você tá doido. Porque pra evoluir é pra você ver... O que os espíritas falam, que trabalham com a mediunidade, é que quando você vai evoluir, aí você vai abrir o campo pra você ver, pra você falar. Tá doido, não. E pra ter uma missão com eles, de ajudar, né? Não, vou jogar videogame, tá mais fácil. Nem... Só vem com as histórias mesmo. Foi no velório da avó da Bárbara. Foi mesmo. Nossa. Mas você tava sentindo em outro velório. Pra você chegar no velório da avó dela, você tinha que passar por esse. Eu sei te apontar pra onde que tá. Eu falo assim, pra lá tá horrível a energia. Isso é mediunidade forte, hein? Eu sei explicar. Eu falo assim, ali tá horrível. Não quero ir lá nem a pau, mas eu não sei explicar. Mas... Nossa, mas... Bocejar, quebrante. sono. Minha avó fala que é quebrante. É quebrar, isso é. Começa a bocejar é porque pegou ali, tá... Nossa, bocejo demais. Aí sai do lugar, tô de boa. Aí volto, tô... Nossa. Aí mesmo. Teve uma vez, meu primo tem um terreiro, né? Aí a gente foi lá e... É porque eu sou medroso, mas eu sou muito curioso. Eu não tenho religião, não tenho nada, mas eu adoro igual eu. Estudar de tudo. Eu tenho assombrado lá, eu vou lá. Então, aí eu vou lá e tô sentado lá esperando pra ver o que acontece. Aí eu tô sentindo meio tonto, aí eu tô sentindo meio... Já pegou. Tô sentindo meio tonto, bocejando, um sono. Sabe aquele sono que parece que você comeu 2 quilos de feijoada e não consegue nem levantar do sofá? Eu falei assim, gente, mas o que tá acontecendo? Aí meu primo pegou a arrudinha, pôs aqui, o negócio foi assim, ó. Negócio... E você voltou. Eu melhorei muito, muito depois que ele pôs. Assim, aí eu fiquei... Gente, mas o que tá acontecendo? Porque pra mim é tudo novidade, né? Eu tô assim... Nem você sabe o que acontece e ele foi lá e... Não faço a menor ideia. Aí ele pôs o negócio, virou um trem seco. Ele falou assim, não, é porque, né? Parece que os trem ficam meio ao redor de você aqui. E tava assim, credo.
Nossa A minha avó senhora. também tinha essa coisa de arruda, tanto que a gente tá em quaresma e a minha avó ela tinha várias imagens em casa. Eu tenho algumas aqui, mas que eu comprei porque eu tenho do Padre Pio e do Carlo Acutis ali, que eu comprei na Itália, que são dois santos que eles têm umas histórias bem, assim, assustadoras, né? Assustadoras assim, não o Carlo Acutis. É que o Carlo Acutis, o corpo dele tá exposto na Itália. É, mas tem muita coisa desses, os incorruptíveis. Então, ele é um corpo né? incorrupto. Os dois são um corpo incorrupto. Então, assim, só o fato de ter um morto, um cadáver exposto, já se torna um pouco assustador para quem não é da fé. O Padre Pio, ele lutava com o demônio. O demônio batia nele fisicamente. Gente. O demônio abria a testa dele. Aí tem algumas controvérsias. Tem gente que fala que não, que ele se batia sozinho. Mas tem gente que fala que sim, que ele apanhava do demônio. Então, são histórias de terror mesmo. Né? E aí eu tenho duas imagens deles porque eu gosto, porque pro meu trabalho são ótimos. Mas a minha avó tinha várias, ela era super adorava várias imagens e tal. E ela tinha uma imagem de Nossa Senhora das Dores, que era uma imagem de Maria, mãe de Jesus. E essa imagem tinha o coração saltado para fora assim, né? Era uma imagem de Maria, chorava sangue, então tinha a lágrima de sangue aqui, e o coração saltado. E essa era uma imagem do meu tamanho. Eu tinha uns 7, 8 anos na época, era uma imagem grande, assim, que ficava no chão do quarto dela, no cantinho do quarto. E quando chegava essa época de quaresma, minha avó tampava com um paninho roxo todas as estátuas, porque ela dizia que em época de quaresma os demônios se escondem atrás das estátuas. E aí se a gente vai tocar na estátua para fazer uma oração, é pro demônio que a gente vai estar orando. É isso que minha avó dizia. E aí eu me lembro, você falou da Arruda, eu lembrei dessa história. E aí eu me lembro que um dia eu passei em frente ao quarto e eu juro, até hoje, já contei essa história várias vezes, o pessoal fala, você era louco, uma criança louca. Mas eu juro que a imagem, ela fez isso aqui, com o panão roxo, ela fez isso. Vrum. Nossa. Ela virou. Você tá doido. Eu juro que ela virou. Eu parei, eu fiquei assim, eu falei, vó... Minha avó tinha gato, eu pensava que era o gato que estava embaixo, mas não era, não tinha nada. Eu falei, vó, a estátua se mexeu. Na hora, minha avó não questionou, não fez nada. Ela pegou uma arruda e pôs perto da estátua e ela falou, não tira daqui. Por quê? Nossa, não. não sei. Isso pra mim, isso é um problema, por exemplo, das vovós, a gente tá passando de geração, porque tem muito conhecimento que vai se perder. Vai se perder. Por exemplo, esse tanto de chá que a gente... Chá pra isso, chá pra aquilo, eu não sei nada. Vai morrer junto com essa geração, porque eu não sei nada disso. Mas você vai saber contar a história pros seus netos. Que tinha um chá... O vovô tinha um canal. Exatamente. E também, uma coisa que eu não sei se aqui ainda tem, mas, por exemplo, em Minas ainda é muito recorrente, mas benzedeira ainda tem muito aqui. Tem. Que sempre tem umas donas que fazem umas rezas, uns negócios e tal. Toda vez que a gente ia pras férias, minha mãe levava a gente na benzedeira e ela ficava lá 1 hora benzendo a gente, fazendo um monte de coisa, não sei o quê. Eu não entendia nada, eu achava chatíssimo, porque eu era criança, eu tava só sentado lá esperando. Mas ela, o terço todo, Deus santo tudo, não sei o quê. Nossa, um monte de coisa. Nossa, tem muito. E é um trem que, por exemplo, se a gente não passar essa história pra frente, pelo menos na cidade grande, assim, o pessoal... nem vai saber que existiu, né? Tipo, nem sabe. Uma das minhas missões com esse projeto todo aqui é que a gente mantenha viva essas histórias, assim, de assombração, né? Porque vai passando. E aí até a gente tava falando no começo, né, Renato, que até o fato das televisões não estarem apostando mais em coisa sobrenatural também é uma perda. Com certeza. A gente está perdendo também esse lado sobrenatural de ser mostrado pela televisão. Eu também acho, isso é uma análise minha, tá, gente? Eu também acho que pelo fato do Brasil se tornar um estado mais laico e querer manter isso, eu acho que até as televisões vão falando assim, bom, a gente não vai poder arrastar sardinha para falar de espírito ou falar de Deus. Porque aqui no Brasil, isso é uma coisa que eu percebo também, claro, continua sendo uma análise minha, mas eu percebo que como o Brasil é a maioria cristão, os meios de comunicação que vão pelo lado cristão tendem a ter mais audiência. Sim. Se você vai perdendo o público cristão, eu vejo isso aqui no podcast, de verdade, assim. Quando eu trago cristãos que falam de Jesus, que falam de Deus, que não contestam a existência de Jesus e tal, eu tenho muita audiência. Então a televisão, ela deve pensar o seguinte, as emissoras, né? Cara, se eu ficar falando de espírito
de outras entidades fora do cristianismo, eu vou perder a audiência. Meio que a Record já tá limada disso aí, né? Então, exato. Não, mas a Record, então, mas ela fala a Record tem os líderes evangélicos, mas é cristão ainda, Sim, né? não, Por mais total. que tenha os evangélicos ali tirando o demônio da galera, mas é tudo Jesus, né? Jesus como o principal ali. Então eu percebo que talvez pode ser isso, né? Uma opinião minha, assim. Talvez as emissoras falem, cara, eu não vou falar de espírito, é muito desgaste. Você fala de espírito, é demônio. Você vai falar de um orixá? É demônio. Porque tudo pro cristão que não é um orixá, a pombagira, o Zé Pilintra, que para as religiões de matriz africana são entidades do bem e guardiões, para os cristãos são demônios. E acabou. Pois é. Então a emissora não vai apostar nisso.